Fala, meus amigos, tô aqui comendo uma pipoca deliciosa, começando o Pipocando. Espero que você também pegue o milho e faça a sua. Exatamente, que o milho floresça com uma linda pipoca nas Isso. suas vidas. Se você acha que comercial só passa no intervalo, se prepara, meu amiguinho, porque você vai descobrir as melhores propagandas dentro das séries que você jamais imaginava que era propaganda, porém era, e você foi digitalmente impactado. Mad Men abordou em suas 7 temporadas a publicidade nos anos 60 e conseguiu influenciar até mesmo a vida real. Em 2017, a Heinz adotou uma campanha que havia sido criada na série pelo Don Draper, e a ideia dele foi rejeitada na história, mas na vida real a empresa pareceu que curtiu e fez a ideia da série. Pass the Heinz. You mean the Heinz ketchup? It only means one thing. Com a intenção de deixar o roteiro mais realista, a produção procurou retratar marcas reais, e isso contribuiu para algumas empresas se tornarem clientes de verdade da série. Enquanto a maioria dessas companhias pagaram para expor a marca nas cenas, uma delas foi mais longe e pediu que a série criasse um personagem. Can I get an old fashioned? This bar looks like it was set up by a blind man. E esse foi o caso da rede de hotéis Hilton, que patrocinou eventos publicitários na terceira temporada, além de um acordo para colocarem o fundador da companhia na série, que é um personagem muito importante na série, inclusive é um marco lá na trama, e ele é um personagem que ele é uma publi. After this comes out, next week. A ideia, galera, era apresentar um empreendedor motivado por princípios em vez da ambição financeira. E isso acabou interessando o criador, o Matthew Weiner. E aí ele fez uma longa pesquisa para retratar o Conrad Hilton com fidelidade nessa história, resultando em elogios de parentes e do historiador, que é o Mark Young, que ajudou bastante aí a traçar essa trajetória incrível de sucesso. It sounds like pride, but I want Hiltons all over the world, like missions. I want a Hilton on the moon. Além disso, o personagem acabou se tornando um dos mais marcantes de Mad Men, mesmo com a participação relativamente curtinha. Não é tão curta não, tá ali. But when I say I want the moon, I expect the moon. A sitcom Modern Family também tem exemplos bastante bizarros de propaganda, um em específico que ainda passou quase batido nos diálogos entre o Phil e a Glória. Galera, durante uma conversa no carro, o Phil diz que não é consultor, mas sim corretor de imóveis, e explica a diferença. You love being a real estate agent. First of all, I'm not just a real estate agent, I'm a realtor. I'm a member of a national association, a brotherhood. E essa informação é reforçada algum tempo depois, quando eles vão até a casa da senhora que roubou a receita de molho da Glória. Até aí não tem nada de estranho, mas nos créditos finais do episódio surge a informação do conteúdo promocional da Associação Nacional de Corretores. Olha que da hora. Os corretores usaram a série pra explicar a diferença. How are you going to explain that? Yeah, we want answers and a little bread. Nos Estados Unidos, todos os corretores de imóveis pertencem a essa associação e eles seguem uma série de regras que dão segurança aos clientes, tipo, pra todo mundo tá trabalhando da mesma forma. Oh yeah, the face of the National Association of Realtors' new ad campaign. E como os consumidores andam fazendo pesquisas imobiliárias por conta própria, a tentativa da propaganda foi de combater essa tendência e explicar o trabalho do corretor. E o ator, que é o Ty Burrell, disse que sempre rola um nervosismo quando a publicidade se intromete no meio do criativo, mas ele elogiou a naturalidade de como tudo foi feito e tal, porque é um desafio e tanto, né? Não, na verdade, cara, é super bizarro. A gente, como youtuber, passa muito por isso. A gente sempre avisa quando é propaganda. Por mais que a propaganda esteja disfarçada de conteúdo, a gente sempre exige que o cliente, quando vai fazer uma propaganda aqui no Pipocando, que ele traga algum conteúdo diferente. Então, por exemplo, a Volkswagen promoveu uma corrida nossa contra o Rubinho Barrichello. Muito legal, tipo, foi mais legal com eles do que sem eles. Foi animal. A Associação de Corretores também aproveitou para usar o ator num comercial bem humorado, tentando atrair ainda mais atenção. Eu chamo isso de pacotão. A realtor can help you craft the perfect offer. It's one part science and one part magic. Was this your card? Se algumas propagandas quase passam em branco, outras causam a maior repercussão, como é o caso da Pottery Barn em Friends. Eu adoro esse episódio, cara. Mano, essa é uma das melhores propagandas em série de todos os tempos. We are still getting all your bills and stuff. Pottery Barn. You can throw the rest away. Essa loja famosa de imóveis tem presença na sexta temporada, quando a Rachel compra uma mesa pro apartamento que divide com a Phoebe. Porém, a amiga dela odeia móveis fabricados em massa, já que eles não têm uma história por trás da criação. A Phoebe, ela é aleluiada. A gente criou esse termo aqui na produtora, né? Que é aleluiada. Sabe pessoas aleluiadas? As energias, os signos. Phoebe hates Pottery Barn. They kicked me out of there just because I sat on a bed. Então, pra Phoebe não reclamar de tudo isso, a Rachel finge que comprou o produto numa loja de antiguidades por um preço mínimo. Assim, paguei R$2 nessa cômoda aqui, toda sangrada. Oh, you could just imagine that this is where they kept all the stuff to make their potions.
Basicamente, galera, a trama inteira do episódio 11 é centralizada na Pottery Barn e talvez muita gente tenha assistido sem perceber que era tudo uma propaganda. Essa ideia funcionou, já que as vendas alavancaram nas lojas da rede por muitos anos graças à reprise desses episódios. Um dos chefes da companhia definiu o episódio como um presente que eles continuam recebendo. It's the real thing. I got it at Pottery Barn. E apesar de não revelar os valores, o presidente executivo da Warner Bros. Television disse que o acordo ajudou a compensar o alto custo da produção de Friends. No, I am not gonna hide it from Phoebe. Oh, although I did get some great Pottery Barn sheets. Oh, I forgot they made sheets. Yeah. O KFC já teve propaganda em algumas séries, mas nenhuma conseguiu ser tão criativa quanto em Community. A rede de fast food marcou presença no episódio Basic Rocket Science, que faz uma paródia da ficção Apollo 13. Original. How many pieces? 6. Flavor heading? Tasty. We need to get up to delicious. Na trama, os personagens ficam presos num simulador espacial dos anos 80 que havia sido patrocinado pelo KFC. Por causa disso, sobram várias referências cômicas ao restaurante, como uma versão em Atari do Coronel Sanders sendo o guia do simulador. Olha só, e o Coronel Sanders, se vocês não sabem, foi o fundador do KFC. É aquele rostinho. E é o rosto presente lá na logomarca, todo fofinho. Why don't you go to work, so we want to have some of it done before the show is over. E também rola piada com o fato disso tudo ser uma propaganda, quando Shang diz que foi acusado pela imprensa de fazer merchan do restaurante. I tried to buy us some time with these double-licious sandwiches, but they thought I was doing product integration for KFC. So good, though. Apesar de não ser um dos episódios mais populares de Community, ele recebe elogios pela forma criativa e bem humorada de se fazer Eu comercial. adoro isso, quando tipo, o próprio episódio zoa o fato de ser uma propaganda. Thermal shield. On. Navigation. 3. Chicken. Yeah. Ready? Ready. A título de comparação aqui, a série Havaí 5.0 apostou no óbvio para anunciar os produtos, por exemplo, do Subway, e o resultado foi desastroso. É um episódio muito ruim, se vocês quiserem pesquisar aí, vocês vão gostar de chorar. But this Subway sandwich, so ono. Okay, so you're eating these to lose weight, is that right? It worked for Jared, and that boy was hot. 30 Rock é outra série que consegue fugir do óbvio e ainda tira um sarro dos anúncios descarados de outras produções. É um bom exemplo foi quando os personagens principais fizeram propaganda da Snapple, que é uma marca famosa aí de sucos e chás gelados, principalmente lá na gringa. No meio de uma reunião, a Liz se recusa a fazer um merchan na série produzida por eles, dizendo que isso arruinaria a integridade do programa. Look, I know how this sounds. No, come on, Jack, we're not doing that. We're not compromising the integrity of the show to sell... Wow, this is Diet Snapple? I know, it tastes just like regular Snapple, doesn't it? Try pomegranate. It's amazing. I only date guys who drink Snapple. Look, we all love Snapple. Lord knows I do, but focus here. A cena, ela ironiza filmes e séries como Smallville, que teve um anúncio descarado de lente de contatos no meio de uma situação séria. I thought the glasses were fake. Are you kidding? I'm blind as a bat. Besides, the mask doesn't look so good with glasses over it. AccuView to the rescue. Mas a equipe lá do 30 Rock foi além e até quebrou a quarta parede para falar da Verizon, que é a maior operadora de celulares dos Estados Unidos. Numa conversa entre o Jack e a Liz, eles destacam as qualidades da empresa como se fosse uma propaganda bem sem vergonha. These Verizon wireless phones are just so popular, I accidentally grabbed one belonging to an acquaintance. Porém, no final, a câmera dá um zoom na personagem da Tina Fey, enquanto ela pergunta se já pode receber o dinheiro dela do cachê. I mean, if I saw a phone like that on TV, I would be like, where is my nearest retailer so I can get one? Can we have our money now? O interessante, galera, é que a equipe de 30 Rock questiona a interferência publicitária na ficção, mas sabe bem a necessidade e brinca com isso. Do you like the Cisco equipment? Of course, it continues to be the gold standard by which all business technology is judged. Cisco, the human network. Os fãs de The Office devem estar, assim, bastante familiarizados com a Staples, né, que é a maior rede mundial de lojas de escritório de todos os tempos. Na série, galera, a empresa rival, a Dunfermline, é uma companhia responsável pela venda de papéis onde os personagens principais trabalham. E no episódio The Convention, o Michael chega a romper o contrato de exclusividade da Staples com uma fornecedora lá, aumentando a competição. Jan Reilly with a rep from Hammermill. They're exclusive with Staples. Used to be. Evan will call you in the morning to work out the details. We can now sell Hammermill products. Yes! Mas enquanto essa rivalidade existe na história, na vida real a Staples é provavelmente a principal parceira da produção, rendendo aí uma boa grana em publicidade pro The Office. A ideia pode até parecer um anti-marketing, mas funcionou para tornar a empresa marcante, né, em vários episódios da sitcom, tipo só o nome deles estarem sendo falado um monte de vezes. And that is really all I need. E com esse
seleção dos papéis, os produtos dela aparecem direto da composição do cenário, ou até mesmo sendo usadas pelos personagens, o que a gente chama aqui de product placement. Além disso, a relação das duas companhias passou para a vida real quando a Staples começou a vender papéis com o nome da Dunder Mifflin. Ain't no party like a Scranton party, cause a Scranton party don't stop. Galera, espero que vocês tenham gostado, se inscrevam aqui e é nóis, até o próximo. Tia, solta o controle e vem pro YouTube. 5 frames de Jequiti piscaram nesse episódio e você não percebeu. Um beijo.